Bem, com muito prazer recebendo o senador Jorge Cajuru. Hoje eu posso dizer, sem exagero, que o Brasil, grande parte do Brasil, estava acompanhando a sessão ontem do Senado Federal. Por quê? Porque hoje, uma eleição para presidente do Senado, antigamente ninguém estava nem aí. Mas nos tempos mais recentes, isso é algo muito importante. E tínhamos vários candidatos, e como o senador Cajuru, aqui na última entrevista ao nosso canal, ele já tinha dito e cumpriu, né, que ele faria o seu discurso na tribuna e depois, no final, diria que abria mão da sua candidatura em favor da senadora Simone Tebet. E assim como o senador prometeu, ele cumpriu e o fez. E fez um discurso, senador, muito duro. Então, primeiro, queria agradecer novamente você ter aceito o convite. Muito obrigado. O seu discurso colocou o dedo nas feridas no Senado. Como é que os seus colegas do Senado receberam o seu discurso? Bom, primeiro, um abraço especial, meu ídolo, que eu tanto admiro, Obrigado, historiador, Cajuru. histórico e jornalista Marco Antônio Villa. É sempre um privilégio estar aqui contigo e ter essa liberdade. O meio do Congresso, ele é totalmente hipócrita. Totalmente. Eu que já vivi a televisão e lembro da madrinha Hebe Camargo falar do tanto que existia inveja, ela até usava uma frase que a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. Você confessa traição, confessa tudo, menos inveja. Então, ali, depois que eu terminei meu pronunciamento, eu vi a reação de colegas que, se pudessem, me agrediriam, né, em função da relação escusa desses colegas com o office boy de luxo número 1, o Davi Alcolumbre, esse lixo não reciclável do Senado Federal. Então, em função de rabo preso entre eles, é aquela coisa de querer defender, mas não tem coragem de subir à tribuna e de responder a mim. Responda porque terá a resposta. Eu sei ali a vida de todo mundo, eu conheço todos ali, os que são corretos, os que são limpos e os que são sujos. Portanto, eu fico aberto. Eu, de cabeça erguida, voltei para o meu local, recebi cumprimentos do senador Alessandro Vieira, dizendo que foi o seu melhor pronunciamento em 2 anos. Depois, o carinho, bem emocionada ela estava, da senadora Simone Tebet. O senador Álvaro Dias falou que nunca no Senado ele viu um pronunciamento tão corajoso como aquele. Mas para mim foi simples, Marco Antônio. Eu só falei aquilo que foi saindo, tanto que eu não aceitei redigir. Eu falei, eu quero ali de improviso. Tinha mais coisas para dizer. Uma delas, para concluir essa primeira parte. O candidato, o office boy número 2, o ex-advogado de Aécio Neves, milionário, Rodrigo Pacheco, ele deu uma entrevista à revista Isto É, onde ele falou que discordava do toma lá, da cá de cargos. Ora, se ele declarou que ele discordava, é porque então ele admitiu que existia. Então faltou essa parte, porque o tempo foi de 15 minutos e o presidente não daria mais nenhum minuto para mim, com a raiva que ele estava, que ele olhava para outro lado, não conseguia me encarar, eu olhava falando para ele, na cara dele, né? Como muita gente no Brasil gostaria de falar. Então, ele, Rodrigo Pacheco, se discordava desse tomar lá da cá, honrado ele fosse, ele deveria chegar no presidente Davi Alcolumbre e no presidente Bolsonaro e dizer, olha, por favor, vamos parar com isso, eu não quero negociação de cargos, eu não quero troca, eu não quero tomar lá da cá, eu quero disputar a eleição com a minha plataforma, com as minhas propostas, mostrando o candidato que eu sou. E ele fez isso? Não. Portanto, ele aceitou o jogo, ele é tão sujo quanto o jogo. Eu observei, senador, logo após a sua fala, estranhamente, a senadora Cátia Abreu foi à tribuna.
e discursou. E tinham mais 6 inscritos. Aí, subitamente, o secretário ali da mesa, ao lado, funcionário do Senado, comunicou ao Delvio Columbre que ela não poderia ter falado e nem os 6 poderiam, porque aquele era o momento de os candidatos à presidência do Senado se pronunciarem. E o Davi Alcolumbre disse que não sabia, quer dizer, ele aprendeu o regimento 2 anos depois, naquela sessão. E o senador Lazier Martins, logo em seguida, quando se pronunciou, falou uma questão que eu não sabia também, apesar de eu acompanhar diariamente, que a mesa diretora não se reuniu durante 2 anos nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, é uma coisa assim aterradora. E agora ele quer ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Porém, ele não tenho nada contra, ele tem ensino médio, ele não tem um ensino superior e muito menos é formado em direito, o que cria uma... Se ele fosse um gênio, Machado de Assis não tinha ensino superior, mas era o Machado de Assis, não o Davi Alcolumbre. Então, o que eu coloco ao senador, Carlos Drummond de Andrade, podíamos citar vários, mas ao senador Cajuru, qual é a sua avaliação hoje, já que terminou ontem o mandato de Davi Alcolumbre? O que ele fez nesses 2 anos como presidente do Senado? Ele não fez absolutamente nada, a não ser arrumar a vida dele, politicamente falando, investindo no seu estado. Eu não tenho nada contra o Amapá, mas pelo tamanho dele, ele não poderia ter recebido mais de 100 milhões de emendas, mais do que o estado de São Paulo, com os seus senadores. Portanto, ele usou e abusou do cargo, pensando primeiro na eleição municipal para a prefeitura com seu irmão Josiel, que foi derrotado humilhantemente, e também em 2022 o sonho maior dele, que é ser governador do estado do Amapá. Ele, durante esses 2 anos, provou ser pior do que Sarney, do que Eunício, do que Renan Calheiros, do que houve de pior na história do Senado Federal, desde José Sarney. Ele mostrou, como você colocou bem, Marco Antônio Villa, uma falta de cultura impressionante, impressionante. Você fazia alguma citação a ele de Machado de Assis, ele era capaz de perguntar: joga onde, Cajuru? E eu falaria: no Corinthians, foi ponta esquerda do Corinthians. Então, cultura zero, preparo zero e só jogada política. Se aproximou do presidente Bolsonaro e virou office boy de luxo de Bolsonaro, até porque o presidente Bolsonaro adora ser cercado por gente incompetente e por gente desqualificada, né? Ele não gosta de ter ao seu redor gente inteligente, independente e que diga não a ele. E que diga: presidente, o senhor está errado. Não haja assim, presidente. Não se comporte assim, não faça isso. Ele não permite de forma alguma. Ele gosta de bajulador ao seu lado. Somente isso, bajulador ao seu lado. Então, o Davi Alcolumbre foi isso durante os 2 anos, agradando aqueles senadores que são da mesma laia, da mesma praia, jogam no mesmo time, senadores independentes, senadores preparados em todos os sentidos, evidentemente ficaram distantes dele, tanto que apareceu o grupo Muda Senado, e se você analisar cada nome do grupo Muda Senado, eu sei que com a sua independência você vai saber diferenciá-los de um Davi Alcolumbre, e colocou em seu lugar alguém que será exatamente igual ou pior a ele. Alguém preocupado com Minas Gerais politicamente e preocupado em arrumar a sua vida ainda mais. Um homem que entrou na política colocando 8,5 milhões de seu bolso na campanha, que alegou ter um patrimônio de 22 milhões, dono de empresa de transporte rodoviário, milionário como advogado, se estava ao lado de Aécio Neves, para salvar o Aécio Neves, imagine o que ele faturou. E é essa a realidade que só não enxerga quem não quer. E desculpe,
para concluir essa segunda parte. Eu estou muito triste, para não dizer deprimido, contigo, e vou aqui abrir o meu coração pela primeira vez. Não falei isso para ninguém, a não ser para alguns amigos especiais, e são poucos, até porque eu não tenho muitos amigos, pela minha postura. E porque, como dizia o Flaubert, o francês, você pode ser bem qualificado se você souber escolher os seus amigos e os seus inimigos em função do que você pensa e do que você fala. Portanto, prazerosamente eu escolhi os meus amigos e os meus inimigos. A minha tristeza qual é, Marco Antônio Villa, e a todos nossos únicos patrões nos vendo pelo Brasil e pelo mundo, no YouTube e pela internet? A alienação de parte da população brasileira. Isso me dói. E é claro que politicamente eu não poderia falar isso. Eu sei que eu vou ser bombardeado na internet, mas não estou nem um pouco preocupado, porque existe o amanhã. E amanhã eles vão se lembrar, o Cajuru lá atrás disse isso. Alienação, pior do que novela, pior do que BBB, fazenda, chácara, sítio, sei lá o quê. Alienação total a ponto de gente que hoje acha que o Congresso vai melhorar tendo na Câmara um réu corrupto, né, uma cópia de Eduardo Cunha, que é esse Arthur Lira, e tendo um Aécio Neves no Senado, igualzinho em todos os sentidos. Como você pode acreditar que o Congresso vai melhorar, meu Deus do céu? Que a imagem dele vai melhorar, sendo que o presidente literalmente comprou o Congresso? Aí vai hoje em entrevista daquelas ridículas em que ele desce do palácio para conversar com quem? Com claquete. Não é entrevista, não tem jornalista fazendo pergunta para ele. Aquilo é um espetáculo. Na minha opinião, lamentável, né? Peça teatral de quinta categoria, né? Mulher dizendo, ai, eu te amo, ai, né? A coisa assim, coisa de novela. E aí ele vem e fala que foram escolhidos 2 bons candidatos e que ele ficou só na torcida. Que torcida, presidente? O senhor ficou com a caneta na mão e com a mão no cofre para liberar o que precisasse para conquistar mais votos e obter o número expressivo na Câmara e o número expressivo no Senado. Essa é a realidade. Então, essa alienação, para mim, que eu não sei se você também pensa assim, ela é triste para o nosso país, né, para uma população que está absolutamente cega, né, que dá a opinião dela sem nenhuma análise, ou seja, sem nenhuma reflexão, e virou o Fla-Flu. Pronto, é o Zico, o que o Zico fizer está feito, eu concordo. É um momento complicado, senador. Eu também tenho aí algumas das suas preocupações, e hoje mesmo eu estava olhando os livros aqui e tentando procurar alguns momentos da história do Brasil ou de países que têm uma similaridade com o Brasil para tentar entender. Eu raramente faço considerações na entrevista, mas já que o senador colocou, eu acho que a população também está um pouco sofrida, para explicar um pouco a alienação, com os desastres, com as esperanças. Acredita e aí vem, espera uma coisa, é outra. Acredita, espera uma coisa, é outra. Acredita, essas frustrações constantes na história recente da República, eu acho que está no interior das pessoas, quer dizer, já cansadas de aguardar que o novo nasça, e o novo era o velho, sobre outras roupagens, né? Quer dizer, e o velho sempre vence, sempre vence. Acho que tem isso. Uma outra questão, a pandemia. Explica-se também, claro, a pandemia, e mais do que a pandemia, a gente não tem horizonte de saída, porque sequer temos as vacinas necessárias. Eu postei hoje no meu canal, com o Dr. Gonzalo Vecina, foi mais uma entrevista que ele deu ao canal, o primeiro presidente da Anvisa. A gente sente que as pessoas estão cansadas, desesperadas, porque tudo que foi falado aconteceu. Quer dizer, como ele diz, é a crônica da morte anunciada, tudo que ocorreu em 2020. O perigo é 2021, sem o 2020, parte 2. Né? Então, acho que vai por aí. Mas eu queria pegar uma questão, senador,
que eu estava preocupado. Eu acho que um bom sinal recente do Senado é o Grupo Muda Senado. E o Grupo Muda Senado teve um teste difícil, claro, numa conjuntura complicada como estamos vivendo, e acabou, pessoas excelentes que eu acompanho, senadores sérios, acabaram votando, até no Rodrigo Pacheco. Eu vou citar o senador Fabiano Contarato, que eu acompanho, por exemplo, lá do Espírito Santo, e que declarou publicamente que votaria no Rodrigo Pacheco. E alguns outros senadores, por outras razões até regionais e tal. É possível que o grupo se mantenha, senador, daqui para frente? O grupo será menor? Os objetivos vão se manter? Qual é a sua análise do grupo nesse momento, já que ele se fragmentou? Poderia perder a eleição? Perder faz parte, mas seria a derrota na vitória, né? Ganharia o apoio da opinião pública, né? Como é que o senhor analisa? Ficaria bem maior, sem nenhuma dúvida, como ficou a senadora Simone Tebet com seus 21 votos, com a derrota da forma como aconteceu. E não sei se você sabe, rapidamente, é uma informação exclusiva para ti, o Renan Calheiros que me contou que dos 15 integrantes do MDB filiados, a decisão para rifar a Simone Tebet, tirá-la da eleição e ela ter que se candidatar de forma independente, ela aconteceu com 5 filiados do partido. 5 não representam a maioria. Exato. De 15, 5 definiram a vida dela. Veja o que é o MDB, que voltou a lembrar o tempo do regime militar, que você lembra muito bem que o MDB tinha o quê? Tinha, de um lado, os adesistas e, do outro lado, as pessoas que você podia admirá-las. Os autênticos. Os autênticos, isso, perfeito. Os autênticos e adesistas. Então, na sua colocação, o Grupo Muda Senado, eu conversei, e te informo em primeira mão também, com o senador Eduardo Girão, e dei a minha opinião. Vou falar com o Álvaro Dias, com o Liovisto, com os demais colegas. Para mim, quem no grupo decidiu votar em Rodrigo Pacheco e acompanhar Davi Alcolumbre tem que sair do Grupo Muda Senado. Nós precisamos ter posição no grupo. Não dá. Houve traição no nosso grupo, gente que tomava conhecimento de nossas posições e levava para o grupo do Davi Alcolumbre. Eu sou do meio do futebol, eu sei o que é trairagem. Isso aí, eu sou do meio de televisão, eu sei o que é trairagem. Portanto, essas pessoas não podem continuar conosco e nós temos outros ansiosos querendo participar do nosso Grupo Muda Senado, a partir de agora, tendo posições mais firmes, mais claras, tendo um trabalho de investigação para saber o que vai acontecer, ou seja, como um cão farejador, no submundo dessa gestão, em que, na verdade, quem vai mandar nela é o office boy principal do presidente Bolsonaro, o Davi Alcolumbre. Essas pessoas que eu posso citar aqui para ti, uma delas, a Simone Tebet, ela não pode sair do MDB agora porque ela tem um compromisso regional no seu estado, no Mato Grosso do Sul. E ela é uma mulher de palavra, deu a palavra, mas garantiu que sai em março, até porque o seu esposo queria que ela saísse agora. E eu, no lugar dela, sairia no dia da reunião. Eu já quebraria a porta da reunião e falaria: estou saindo dessa quadrilha aqui, nesse momento, senhoras e senhores, e pronto, acabou. Ela não é assim, é uma mulher elegante, diferente, calma. Eu não teria essa paciência de Jó dela, porque eu acho que Jó era afobado perto dela. E a senadora Simone Tebet é um nome, tem outros nomes que gostariam de fazer parte do nosso grupo. Então, Marco Antônio Villa, é a hora do nosso grupo pensar que não podemos mais ter dúvidas em horas decisivas. Eu falei para o senador Álvaro Dias e ele concordou comigo. Falei: senador, o senhor errou quando eu, insistentemente, na primeira reunião nossa para definir a eleição,
disse que o senhor tinha que ser o nosso candidato. A gente tinha que lançar o Álvaro Dias como nosso candidato, o melhor nome do nosso grupo. E a gente já estaria lá atrás, né, com bastante antecedência, já trabalhando, procurando votos, mostrando uma plataforma diferente, um Senado diferente, né, mostrando o que a gente pensa de prisão de segunda instância, de pedidos de impeachment, de CPIs, de foro privilegiado, esses assuntos fundamentais que só o grupo Muda Senado tem essas posições claras e públicas. Então, nós erramos, e a partir de agora não podemos errar mais. É isso que eu penso, porque, do contrário, aqueles que odeiam o nosso grupo vão conseguir, vão sorrir, porque alguns senadores falaram para o senador Álvaro Dias: o problema do grupo de vocês é que vocês acham que só vocês são honestos. Sim, para alguns senadores aqui, realmente nós achamos isso mesmo, mas não é com todos, de forma alguma. Tanto que nós estamos abertos para aqueles que se encaixam nos nossos princípios e no que nós queremos para o Brasil. Agora, tendo a eleição da mesa diretora, é uma disputa enorme por cargos, né? Pela primeira vice-presidência, secretarias. Parece que aquilo é uma espécie de botim, né? Que o pirata está querendo saquear o mais rápido possível. É engraçado. E para o público mais distante, nem imagina porque os partidos ou o candidato luta tanto por uma secretaria na mesa, não sabe que aquilo significa controlar verbas, funcionários, imóveis, gabinetes, né? Coisas que, para quem está à distância como cidadão e eleitor, são coisas menores, né? Porque nós votamos, e os brasileiros e brasileiras, nos senadores, para que eles vão lá, defendam os interesses, no caso do Senado, é a Casa da Federação, dos seus estados. Não estão lá preocupados com o gabinete do senador, se está bem ou mal localizado, né? Mas, senador, a questão que se coloca agora é o seguinte, daqui para frente, né? Eu vi que há um otimismo, muitas vezes ingênuo, de alguns. O senador destacou que agora, com essa dupla, agora vai começar o governo, né? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o presidente Bolsonaro, agora vai. Então, parece que é um segundo início de governo. A gente sabe que isso deve se esvair daqui 2, 3 semanas, as pessoas vão esquecer. Mas daqui para frente, como combinar a situação grave que o país vive, a pandemia, situação econômica grave, uma crise social, milhões foram jogados na pobreza e milhões passam fome, porque o que eu observo, desculpa a extensão da pergunta, ontem teve uma grande festa para o Arthur Lira, aí ontem de madrugada, né? E eu fico imaginando que é uma imagem muito recorrente, mas todo mundo já falou, mas é a ilha da fantasia, porque o Brasil tem 30 milhões que passam fome. Então, e era recheado era camarão, todos pratos muito caros, champanhe, todo mundo dançando, feliz. Joyce, isso, parte, né? Isso, e a 2 quilômetros dali, certamente a 2 quilômetros tinha gente passando fome. Então é isso, o Brasil real no Senado. Sim, gente morrendo, por não ter oxigênio muitas vezes, né? Oxigênio, que é, como disse a doutora Rosana Richman no nosso canal, quando não tem oxigênio, você morre por isso, você morrer afogado no seco. É uma situação terrível. Então, essa questão, quer dizer, como é que o senador de um estado que tem problemas sociais também, um estado que tem problemas complexos, Goiás, como é que vai ser daqui para frente esse biênio? Qual é a sua estimativa? Bom, primeiro, Marco Antônio, você foi muito feliz pela falta de sensibilidade humana desses deputados, né, despreparados. Foram 300 para uma festa até de madrugada, né, todo mundo se agarrando, né, uma fazendo dança de baixaria total, pensando que naquele momento, como estava o país não está para festa. Eu cheguei a lhe contar, numa entrevista exclusiva contigo, que no meu aniversário, os meus assessores e amigos, querendo festa, eu recusei. Eu falei, por favor, nem liguem, nem me cumprimentem,
é dia normal, como qualquer outro, e eu jamais vou fazer festa. Eu completei 60 anos no último dia 20 de janeiro. A gente não tem um clima para festa. Você todo dia à noite vai preocupar, dormindo, com quem no outro dia de manhã, da sua intimidade, amigo que trabalhou com você, que conviveu com você, como tantos comigo na televisão, acordam literalmente mortos pelo Covid. Então, isso tudo é revoltante. No Senado também teve festa, teve coquetel, só que lá blindaram, fizeram também a festa deles. Segundo, com dinheiro de quem? Porque o Arthur Lira, eu tenho a convicção de que ele não é de pagar conta, ele é de tirar dinheiro do bolso dos outros. E que o presidente Bolsonaro tem a certeza disso. Presidente Bolsonaro, estou avisando o senhor aqui, o senhor vai ser extorquido por Arthur Lira, por esse outro do Senado. Eles vão extorquir o senhor, não vão dizer sim toda hora para o senhor, e o senhor vai ter surpresa com eles. Problema seu. O senhor os escolheu, fique com eles. Mas não acredite em ilha de fantasia. Sobre o biênio, o que tem que acontecer é quem pensa diferente, quem tem independência, entrar com postura firme, entrar com requerimentos, com posicionamentos, com pedidos de CPI, com pedidos do que for, e cobrarem diariamente nas sessões e espalharem nas redes sociais, darem entrevistas sobre o que está acontecendo com o país e que tipo de ação está havendo no Senado e na Câmara. A gente tem que contar isto para o país. Olha, hoje tentamos na sessão discutir o auxílio emergencial, porque, como você disse, já tem gente que no domingo não tem nem um macarrão tradicional da vida inteira brasileira. Gente que não tem mais nenhuma vontade de sair de casa para buscar emprego, porque sabe que não tem emprego. Gente desesperada com a questão da vacina, com a questão da doença que todo dia só nos preocupa. Por isso a gente tem que fazer esse papel para ver se a opinião pública muda, para de ficar alienada, né? E entende que ao seu lado, ao seu redor, próximos, estão literalmente morrendo num país que errou rigorosamente em tudo, principalmente no que tange à pandemia, e que agora quer tentar recuperar o tempo perdido. Eu não vejo outra saída a não ser a gente cobrar, falar, até que, de forma insistente, persistente, a gente consiga convencer a mesa diretora do Senado, a mesa diretora da Câmara, agindo dessa forma, independente e cobrando deles, mostrando o que o verdadeiro Brasil quer neste ano decisivo. Porque se esse ano for pior do que o anterior, desastre total. Ou seja, o Brasil terá perdido 4 anos. O Brasil estará 4 anos com um desastre totalmente inesquecível em todos os sentidos. Infelizmente, a previsão é essa. A previsão ela é pessimista, ela não é otimista. E para mudar, só com esse tipo de reação, enfrentando essa gente cara a cara e enfrentando sem medo. Senador, por fim, uma questão, porque é recorrente e pode ser até uma explicação óbvia, mas tem sua razão de ser.
há sempre uma discussão da ausência de lideranças nacionais, que fale para o país todo, não só fale para o seu estado, para a sua cidade, e aquelas lideranças reconhecidas. Ao longo da história do Brasil republicano, nós tivemos lideranças nacionais em momentos difíceis, e o Brasil acabou encontrando a saída da respectiva crise, não foi só uma na história da República. A questão que se coloca é da dificuldade do momento, olhando até para 2022, que já está aí, né, para o processo eleitoral, é a questão de liderança. Então, a última questão que coloco ao senador Cajuru: como é que o senhor vê o panorama, não vou falar o panorama eleitoral, porque a eleição ainda está perto, mas está longe, para os padrões brasileiros, que o tempo se movimenta de forma diferente. Em termos de liderança, além do senador, eu já estou até respondendo, mas eu vi que o senador lembrou do senador do Paraná, Álvaro Dias, né, como uma referência. Que referências o senador Cajuru teria na cena política nacional hoje, que poderia ser uma espécie de porta-voz dessas questões que o senador destacou, dos graves problemas nacionais? É uma pergunta muito oportuna, inteligente, como sempre, Marco Antônio Villa, e todo dia a gente pensa, a gente reflete sobre esse momento que vai chegar, né? Como diz a música, né? O lombo, o aroeira, né? No lombo de quem vai dar, né? Quer dizer, no lombo de quem vai dar é o lombo do povo brasileiro. O povo brasileiro está, neste momento, pensando em algum candidato? Não, na verdade, não. Existe, como eu disse, a alienação por um candidato, que ainda é o mais forte, porém, já com uma rejeição que ele não esperava, considerável. A partir dessa rejeição, aí o lombo do brasileiro, na minha opinião, passa a ter um conforto maior. Qual seja, vão aparecer nomes, existem nomes, e os brasileiros vão começar a vê-los de forma diferente de antes. Então, um próprio, de repente, Ciro Gomes, que sempre ficou entre 12% e 15%, poderá aumentar. Já em pesquisas feitas recentemente, o quadro dele hoje é bem superior a esse. Ele tem preparo. Um debate dele com o Bolsonaro, na minha opinião, seria uma luta de boxe com o Mike Tyson nos bons tempos. Então, você tem aí um nome como Ciro Gomes, mas precisamos de esperar mais nomes, Marco Antônio. Eu não tenho nenhuma fé, francamente, e nenhum respeito por João Dória. Para mim é um desastre. Aliás, eu estava vendo hoje uma discussão dele com um jornalista da Jovem Pan, que me parece que é empregado do Bolsonaro, mas um nível baixíssimo. Então, o sujeito não respeita a liturgia do cargo dele. Um homem desse eu não posso esperá-lo como candidato à presidência da República. Um apresentador de televisão, de auditório, você não pode imaginar que ele esteja preparado, né, que ele se preparou para esse cargo, como Luciano Huck. Sinceramente, não consigo. O PT, numa situação cada vez mais de sem credibilidade com a população e de sem um nome. Também não há no PT um nome. Continua sendo o Haddad o principal deles. Portanto, é complicado. A sua pergunta ela é difícil de ser respondida hoje. A questão do panorama político de 2022, pela falta de nomes com conteúdo e pela forma como o Brasil está sendo conduzido. A continuar assim, essa alienação, nós poderemos ter uma repetição de mandato, o que para mim será muito triste para o Brasil. Mas eu, nesse ponto, tenho e concluo
um pequeno otimismo de que nomes que antes não passavam de 15%, 16%, vão começar a mostrar ao Brasil a qualificação deles e a diferença deles. E entre eles, eu citei para você, em especial, o nome do Ciro Gomes. Senador Jorge Cajuru, agradeço mais uma vez a gentileza, a cessão do seu tempo, que eu sei que não é fácil a vida de senador. Queria parabenizá-lo aí pelo discurso corajoso ontem na tribuna do Senado, que todos estavam acompanhando, os canais de televisão estavam passando, a TV Senado, repercutiu muito. E vamos manter um pouquinho de otimismo. É difícil porque eu também sou muito realista e o pessimista é um realista quando vê a realidade, não dá para jogar um pano, um véu e dizer que está tudo bem, não, temos de colocar o dedo nas nossas feridas nacionais, o senador assim o fez ontem, e vamos em frente, e vamos mais à frente ter uma nova oportunidade de poder conversar. Então, senador, muito obrigado por ter me atendido. Eu que te agradeço, Marco Antônio Villa, desculpe pelo dia, hoje é um dia bem baixo astral para mim, conforme eu te falei, abri meu coração, e principalmente em função do que aconteceu ontem, dos momentos que eu conversei por telefone com a senadora Simone Tebet, em que ela literalmente chorava, porque ela sofreu uma decepção difícil, né, para uma pessoa já há algum tempo na política, filha de quem é Rames Tebet, ética como e a gente ver o que aconteceu, o placar da eleição, né, o massacre, porque eles queriam, na verdade, massacrá-la, né, e a qualquer custo. Portanto, se gastou o que podia, tanto no Senado como na Câmara. O jornal Estado de São Paulo informou 3 bilhões de reais. Aí vem senador e fala, isso é um absurdo, Cajuru. É um absurdo? Processe o jornal Estado de São Paulo. Você acha que o jornal Estado de São Paulo jogaria a história dele no lixo? Ele se informou para trazer essa informação e para trazer esse número que, convenhamos, com o país vivendo esse momento tão triste, você ter a certeza de que se gastou com deputados e senadores 3 bilhões para ganhar 2 eleições no Congresso Nacional é triste. Grande abraço, Deus e saúde para você em especial e sua família, e em especial para todos os brasileiros e brasileiras. Vamos ter fé, sem nenhuma dúvida, fé e esperança, mas também vamos ter um pouco mais de foco, de pensamento real. Gente, a vida é real, a vida não é uma novela, a vida não é um BBB, pelo amor de Deus. Um abraço. Obrigado, senador. Até a próxima.